Medo da recaída. Quem nunca? Gente, quem teve síndrome do pânico sempre vai conviver com essa sombra, sempre vai ter medo de passar por aquilo de novo, porque conhece e sabe o sufoco que é um ataque de pânico. Então é lógico que a gente sempre vai ter aquele medo, aquele receio de voltar a ter uma crise, a desenvolver uma síndrome. É lógico que eu tenho. É claro que eu tenho medo de uma recaída, mas eu acredito na cura e eu acredito que hoje eu tô curada da síndrome do pânico. Aliás, eu me curei dela há mais de 10 anos. Eu sei que você aí talvez não acredite na cura, sei que tem muita gente, né, que tá vivendo a síndrome do pânico agora e não acredita que ela tem cura. Eu também achava a mesma coisa na época, eu ficava pensando, não, imagina, gente, nunca mais eu vou ter minha vida de volta, eu não me imagino mais vivendo sem ter medo de sentir uma crise de pânico. As crises se tornam tão frequentes, fazendo parte da sua vida e tomando uma proporção que você não consegue visualizar uma vida livre daquilo. E eu entendo você, eu também passei pela mesma coisa. Só que quando você sai, você se sente muito mais seguro para dizer, eu tô curado. E eu acredito que isso vai acontecer com você também. Eu me curei há mais de 10 anos atrás e hoje eu também ainda me sinto completamente curada. Imagina, gente, faz muito tempo, há mais de 10 anos atrás que eu não tenho uma crise de pânico. E é claro que, como eu tive várias vezes, eu conheço muito bem o inimigo. E é isso que me traz segurança para não acreditar numa possível recaída. Eu tenho medo? Tenho muito medo, porque tá todo mundo vulnerável a ter uma crise de pânico. Ninguém escapa. Todo mundo pode ter uma crise de pânico. E se eu já tive a síndrome, por que eu não teria uma crise de pânico daqui a um tempo, novamente? Isso pode acontecer. Como pode ser que por eu conhecer muito bem a doença, eu nunca mais tenha? E eu acredito mais nisso. Porque como eu conheço muito bem, eu saberia o que fazer agora. Na época não. Na época eu tive a crise de pânico e virou a síndrome e foi pegando outros transtornos e eu não tinha noção do que estava acontecendo. Do que era, eu demorei muito tempo para ter tratamento, eu não quis tratamento, eu rejeitei muitas vezes, eu não queria psiquiatra, eu ia no psiquiatra, odiava o psiquiatra, não gostava do psicólogo, ia no psicólogo, até eu achar uma psicóloga que eu realmente me encaixasse e fizesse uma terapia, um acompanhamento certinho, a medicação, só fui tomar no último ano que eu estava com a síndrome, enfim, eu fiz muita besteira, coisa que eu não faria hoje em dia. Se eu tivesse uma crise de pânico, eu saberia que é um ataque de pânico. Eu poderia falar isso para outra pessoa que está comigo. Poderia dizer, olha, eu estou tendo uma crise de pânico. Daqui uns 10 minutos, provavelmente eu vou estar mergulhada num choro aqui, muito forte, desabando. Eu vou estar com muita dor no peito, vai simular um infarto. Vou estar enjoada, talvez eu até vomite. E eu vou estar com uma sensação de desmaio, vou estar suando frio, talvez eu fique até branca. Não se assusta. Eu estou tendo uma crise de pânico. Eu vou ter os piores pensamentos possíveis. Eu vou acreditar que eu estou morrendo. Então, se você quiser me levar para o pronto-socorro, pode me levar, porque é melhor, né? A gente vai ter mais segurança lá. Mas, provavelmente, não vai estar acontecendo nada no meu coração. Eu estou bem. É uma crise de pânico. Eu conheço muito bem ela. E é diferente quando você conhece o inimigo tão bem. Eu sei como ela começa, como ela termina, como é que era o auge, quanto tempo durava mais ou menos, o porquê, os possíveis motivos que me fizeram desenvolver a crise de pânico. Eu conheci muito bem, eu vivi muitos anos com aquilo para ter muita noção de como ela ocorre. Então isso é maravilhoso, conhecimento. Eu acho que foi isso que me livrou da crise, da síndrome do pânico e é o que eu recomendo para você. Conheça muito bem a doença. Não adianta ficar se debatendo, porque síndrome do pânico, transtorno de ansiedade é igual a areia movediça. Quanto mais você fica lá se debatendo, não querendo aceitar, não querendo ver, pior vai ser, isso vai te engolir. Senta, tenta conhecer o seu inimigo, todos os pontos, como é que a sua crise começa, quais são os seus sintomas, comunica quem está do lado, se não tiver ninguém, estiver sozinha, liga para alguém, avisa, mas se conheça. Saiba o que vai acontecer depois, é o seu tipo de exaustão, as suas dores musculares, tudo consequente da síndrome do pânico, mas para analisar, sabe? Não adianta só ficar se debatendo e não querer aceitar
Você tem síndrome do pânico e aceite isso. É uma doença que está cometendo cada vez mais pessoas. Se eu tivesse isso hoje em dia, é claro que eu ia tratar. Eu ia buscar o melhor tratamento. Eu não acredito muito, tá? Opinião particular minha, em só medicação. A medicação é só um apoio que a gente tem durante o tratamento, mas a terapia é de extrema importância. Vai atrás disso. Hoje em dia a gente tem muito conteúdo no YouTube, né? O canal aqui, mas é claro, conteúdos de psiquiatras comentando sobre isso, como acontece a síndrome do pânico, por que acontece, quais os possíveis tratamentos, como você pode lidar com isso. E é maravilhoso ter todo esse conteúdo, porque se torna muito mais fácil. Então hoje, se eu tiver uma recaída, eu vou olhar para isso. Não, peraí, eu tive uma crise de pânico, eu vou buscar o tratamento, porque eu já tive uma síndrome lá atrás. Então, o que eu posso fazer agora para que não deixar que isso evolua, para não dar tudo que deu lá atrás? Porque hoje eu estou consciente, eu estou vendo de fora, eu tive, eu sei o que eu passei, mas agora eu estou de fora. Então eu estou muito racional. É diferente de quando você está vivendo a síndrome do pânico. Por isso que é aquela coisa, eu posso ter uma recaída? Posso, eu não anulo isso, mas eu não acredito nela. Acredito que tem cura? Acredito. Muito. A síndrome do pânico tem cura, mas é um processo muito, muito, muito longo, muito árduo. Você vai precisar conhecer muito bem a doença, se conhecer muito bem, mas quando você sai dela, acredite em mim, a sua segurança é muito maior. É outra coisa. Você conhece o seu inimigo, você sabe como vencer ele. Tá bom, gente? Um beijo grande, melhoras e não fica bravo comigo se caso você não acredita na cura da síndrome do pânico. Eu vejo bastante gente revoltada, né? Não tem cura não. E às vezes até se discutem por causa disso aí em grupos. Gente, é uma visão que só quem já saiu vai ter. É claro que você que está passando não vai acreditar. E eu compreendo você. Tá bom, gente? Um beijo grande e tchau.